hoje a nossa aula é sobre potenciação de números naturais. Acompanha aí comigo. Beijos! Boa tarde, turminha do sexto ano. Hoje a gente vai começar um assunto novo que é sobre potenciação. Coloquem bem aí no livro de vocês, na página 93, porque nós vamos ler esse texto, fazer a interpretação dele e depois vocês vão entender por que esse texto tem a ver com potenciação, tá bom? Então eu conto com a atenção de vocês para que a gente possa ter um melhor entendimento sobre esse conteúdo. A nossa aulinha hoje vai ser bem longa. Se preparem. Beijos! Então vamos lá, potenciação, né? Leia a reportagem abaixo que diz assim: cuidar do meio ambiente é dever de todos. O IBGE diz: reciclagem de latas de alumínio supera os 90%. O índice de reciclagem de cada matéria-prima estaria estreitamente ligado ao preço que o material pode alcançar no mercado. Essa reportagem ela foi feita pela Alessandra Saraiva, da Agência Estado. Então vamos começar. As latinhas de alumínio são o material mais reciclado do país. Do total produzido no Brasil, o índice de reciclagem deste tipo de produto supera os 90% há 5 anos. Segundo informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido como IBGE. Os números constam da pesquisa em Indicadores de Desenvolvimento Sustentável de 2010. Tá? Em 2008, a proporção de material reciclado era de 91,5%, um percentual considerado elevado mesmo em relação a outros países. Segundo Judicael Clevelário Júnior, analista da pesquisa, de maneira geral, o percentual de reciclagem tem crescido nos últimos anos em quase todos os materiais, mas nenhum índice supera os da lata de alumínio. Então aí vocês estão vendo que a lata de alumínio ele é o material mais reciclado no nosso país, dentre todos os materiais que são recicláveis, tá? Para o analista, as oscilações no índice de reciclagem de latas de alumínio, bem como o menor interesse em reciclar outros tipos de material, são causados pela ausência de uma política. Olha só, ele disse que a oscilação desse índice, né, esse nível de porcentagem, tem a ver com o menor interesse em reciclar outros tipos de materiais, são causados pela ausência de uma política voltada para a coleta seletiva. A coleta seletiva, gente, é aquela coleta feita com várias lixeiras diferentes, né, divididas por cores para facilitar a reciclagem, tá? Então diz assim: a reciclagem do Brasil não é baseada em coleta seletiva, e sim no trabalho de catadores. Então o trabalho dos catadores eles têm um trabalho de fazer essa separação. Quando ela não tem a coleta seletiva, quem faz a coleta seletiva são os catadores, né? E por isso é um trabalho excessivo para eles, né? Então é por isso que não tem tantas reciclagem de outros tipos de elementos, né? Continuando. Por isso, o índice de reciclagem de cada matéria-prima estaria estreitamente ligado ao preço que o material pode alcançar no mercado. Ou seja, os materiais com preços mais elevados, né, com os preços mais altos, como a latinha de alumínio, atrairiam maior interesse dos catadores, que, com o seu trabalho, ajudam a elevar o índice de reciclagem desse tipo de produto. Então, o interesse dos catadores está voltado às latinhas porque elas são, dentre os materiais recicláveis, elas são que dão um melhor retorno financeiro para eles, né? Os índices de reciclagem relacionados a outros tipos de material, excluindo as latas de alumínio, não superam os 60%. Então, outros materiais como sacolas, como plástico, né? Não supera as latinhas por elas serem mais baratas, né? Em 2008, o segundo maior índice de reciclagem foi a embalagem de garrafa PET, com 54,8%. Na sequência, vem o vidro, com 47%,
as latas de aço, de 43,5%, e por último aqui o papel, tá? Clevelário Júnior informou que o governo estará atento à concentração da reciclagem nas mãos dos catadores de lixo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, recentemente aprovada, deu ideias de incentivo à coleta seletiva. No Ministério do Meio Ambiente, há alguns estudos de preços mínimos para as matérias oriundas de reciclagem, para acabar com a oscilação, disse o analista. Segundo ele, o Ministério também pensa em elaborar uma política de profissionalização dos catadores de lixo, né? Então, seria bastante interessante se isso de fato estivesse acontecendo, né? Então, a gente teria não só as latinhas de alumínio reciclada, mas como os outros produtos também. Então, vamos para a atividade da página 94, tá? Página 94. Primeira questão. Segundo a reportagem, qual é o material mais reciclado no Brasil? Não preciso nem dizer, né, gente? É claro que são a latinha de alumínio, né? As latinhas de alumínio, elas são as mais recicladas no nosso país, certo? E por que o índice de reciclagem desse material é tão alto? Na segunda questão. E quem é responsável por isso? Então, nós temos duas perguntas, então nós vamos fazer duas respostas. O índice dele é alto porque, tem um maior valor no mercado. E a outra, quem é responsável por isso? São o trabalho dos catadores de lixo, certo? Então, essa aqui é a resposta da segunda questão. Agora vamos aqui. O que é que o governo tem feito em relação à reciclagem, tá? Então, vamos lá. Eles têm feito várias coisas que foram faladas lá na página 93, né? Nós temos bem aqui no final, que foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos, certo? Que ela foi aprovada recentemente, que é incentivando a coleta seletiva. Nós temos preços mínimos para as matérias de reciclagem, né? Estão aqui, tá bem aqui, Há alguns estudos de preços mínimos para matérias oriundas de reciclagem. E por último, nós temos elaboração de, deixa eu ver, política de profissionalização dos catadores, tá? É porque não deu aqui nas linhas, mas vocês vão colocar essas três coisas, lá no finalzinho do texto nós temos Política Nacional de Resíduos Sólidos, preços mínimos para matérias oriundas de reciclagem e, por último, política de profissionalização dos catadores, tá? São essas três linhas aí, vocês vão escrever as respostas aí na terceira questão. Essa questão de pesquisa, vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Mas a gente vai fazer isso como dever de casa, não é hoje. Faça uma pesquisa sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada pelo Senado no dia 7 de julho de 2010. Registre no espaço abaixo o que ela propõe e qual é sua importância. Então, vocês já sabem que essa pesquisa da página 94 vai ser de dever de casa, tá? Então, daqui a pouco a gente vai retornar quando a gente for fazer a nossa finalização do conteúdo. Página 95. Então, vamos integrar um pouco o conhecimento, né? Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Né? Essa passagem ela está em Marcos 8, versículo 36. Porque diz assim, né? Muitas pessoas vivem a vida para ajuntar, tá? Às vezes estamos tão preocupados em seguir as etapas dos nossos estudos e posteriormente o mercado de trabalho que investimos nossa vida para ganhar o mundo. Nós queremos ganhar o mundo. Eu preciso ganhar dinheiro com o meu trabalho, com a minha profissão. Como se a quantidade de coisas que possuímos fosse suficiente para nos dar segurança e tranquilidade. Mas será que isso é verdade, gente? Vamos refletir. Será que eu preciso de todos esses bens materiais? Eu não posso pensar apenas em os bens materiais, né? Eu preciso pensar também, firmar o meu pensamento naquele que é mais importante, né? Em sua opinião, a quantidade de bens que temos é suficiente para nos dar segurança e tranquilidade? Há algo mais importante a ganhar do que os bens materiais? A minha resposta, a minha opinião é sim. A gente
Não adianta a gente ter todos os bens materiais do mundo se a gente não tem amor, se a gente não tem amigos, se a gente não tem Deus próximos da gente, se a gente não tem saúde. Não adianta ter o dinheiro, ter fama, ter bens materiais, porque os bens materiais não são segurança nenhuma da gente ter uma vida eterna com Cristo. Então, vale a pena fazer uma reflexão, tá? E aí, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Lá, antes da quarta questão, diz o seguinte: um grupo de 3 adolescentes resolveu desenvolver um projeto para reciclar latinhas de alumínio. Para multiplicar a arrecadação, cada um deveria doar uma latinha por dia durante todos os dias da campanha. A cada dia, cada adolescente deveria convencer também 2 outros adolescentes para participar do projeto. Desse modo, o que aconteceria? A cada 3 latinhas arrecadadas no primeiro dia, se transformaria 9 no segundo dia. Olha só, teve uma multiplicação, olha só. Nós temos 3 latinhas no primeiro dia, aí no segundo dia esse valor tinha que ser transformado em 9 latinhas, e no terceiro dia 27 latinhas. Vamos fazer um diagrama. O que é um diagrama? Vocês vão fazer um desenho demonstrando como que seria essa evolução das arrecadações em 3 dias. E o desenho de vocês vão fazer bem aí na quarta questão. Ó, faça um diagrama demonstrando a evolução das arrecadações. Vocês vão desenhar. Então, vamos lá. O primeiro dia, gente, vocês vão desenhar essas 3 latinhas aqui, ó. Foram 3 latinhas no primeiro dia. E ele disse que a cada dia, cada jovem tinha que convencer mais 2 pessoas a também doar. Então, aumentou. No segundo dia, ó, 9 latinhas. E no terceiro dia, vocês vão desenhar 27 latinhas, né? Que foi o resultado de cada um desses aqui também, ó. Vamos supor que esse aqui, que vocês estão vendo, ó, esse resulta nessas 3, esse aqui mais essas 3 e esse aqui mais essas 3. Vocês vão ver que no final vai ter 27 latinhas aí no total, que é resultado do segundo dia. E assim por diante, né? Esse valor sempre triplicaria a cada dia que se passasse, que é o que nós vamos fazer na página 96. Então, acompanha aí comigo, que a campanha ela começou com 3 adolescentes. Em uma semana, quantas pessoas estavam doando latinhas? Para responder essa pergunta, vocês vão completar o quadro. Então, vamos lá. O primeiro dia foi 3 latinhas. Estão vendo aí? No segundo dia, foram 9. Ou seja, 9 vezes 3, certo? O terceiro dia, 27. Ou seja, foi 9 vezes 3. E agora, por quarto dia, vocês vão fazer 27 vezes 3, que vai ter o resultado do quarto dia. Do quinto dia é o resultado vezes 3 para ser do quinto dia. E assim por diante, até a gente descobrir, porque uma semana inteira ela tem 7 dias. Então, no terceiro dia foi 27, no quarto dia, de acordo com os cálculos de vocês, tentem aí fazer, pausem o vídeo, mas vamos ver quanto é que vai dar. Muito bem. Acertou quem deu 81. Para o quinto dia, é 81 vezes 3, certo? Que esse valor tem sempre que triplicar, tá bom? Ou melhor, é o 3 repetido 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Para ser o do quarto dia. E a do quinto dia? Seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O 3 repetido 5 vezes ele mesmo. Olha só quanto é que vai dar. 243. Sexto dia é o 3 vezes 6 vezes ele mesmo. Ou 243 vezes 3, que vai dar 729. E para o sétimo dia é o valor número 3, que foi os 3 jovens, repetido 6 vezes.
ou 729 vezes 3, que vai dar 2.187. Para saber quantas latinhas foram arrecadadas no total, vocês vão somar todos esses valores aqui e vão colocar o resultado assim. Eu não vou botar o resultado para vocês que vão ter que fazer. Vão somar todos esses números, né? Suponho que vocês escrevam na ordem certinha e vocês vão descobrir que quantas latinhas foram arrecadadas em uma semana. Sétima questão. Nós podemos representar também as quantidades de latinha a partir do segundo dia utilizando a multiplicação em que os fatores são iguais. Vejam só. Nós temos aqui o segundo dia, o resultado foi 9, né? Como foi feita essa continha? Veja só. 3 vezes 3. Ó, 3 vezes 3 é o mesmo fator, deu 9. No terceiro dia, deu 27. Vocês estão vendo aí? Então, com o mesmo fator, como a gente pode colocar na forma de fatoração? 3 vezes 3 vezes 3. É o 3 vezes ele mesmo 3 vezes. No quarto dia, o resultado foi 81. Olha só, os fatores foram 4 vezes o fator 3. Estão vendo aí? Ó, o 3 multiplicado por ele mesmo por 4 vezes, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 81. Vou explicar por quê. Olha só. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Isso aqui nós estamos fazendo uma multiplicação de fatores iguais. Esse aqui não é adição, isso aqui é feito multiplicações sucessivas para a gente encontrar o resultado. Foi feita a mesma coisa com esses aqui, ó. Esse aqui vocês estão vendo que foi, ó, quarto dia, ó, foi o 3 4 vezes. O quinto dia, então foi o 3 repetido 5 vezes. Sexto dia, o 3 repetido 6 vezes, e o sétimo dia 7 vezes, tá? Então vamos para a oitava questão, que diz assim: no segundo dia, multiplicamos o mesmo fator 2 vezes, né? No segundo dia, tá esse daqui, ó, estão vendo? No terceiro dia, multiplicamos o fator 3 vezes, estão vendo aqui, ó, terceiro dia foi esse 3 vezes. No quarto dia, nós multiplicamos o mesmo fator por 4 vezes. Então, para descobrir a quantidade de latinhas arrecadadas em 10 dias, o que a gente vai fazer? Multiplicar o mesmo fator por 10 vezes, tá? Que eu falei para vocês, ó. Cada dia representou quantas vezes o fator número 3 foi repetido. Então, aqui seria, o resultado é multiplicar o mesmo fator 10 vezes. Olha só, o resultado vai dar esse valor bem aqui, se vocês quiserem fazer a continha depois. Vocês vão repetir o 3 aqui, ó, multiplicado por ele mesmo 10 vezes. Vai dar 59.049, tá? Muito bacana. Aí também nós temos nessa mesma página um desafio. Se na campanha cada um doasse 2 latinhas, quantas latinhas seriam arrecadadas em uma semana? Nesse caso, podemos representar as quantidades de latinhas utilizando uma multiplicação com fatores iguais. Por quê? Gente, se cada um doasse a latinha, doasse 2 latinhas, seria diferente a fatoração. Agora, tudo que a gente fosse fazer seria por 2. Primeiro dia seria 2. No segundo dia seria 2 vezes 2. Terceiro dia, 2 vezes 2. E assim por diante. Então, o resultado daí desse desafio seria não. Ó, diz assim: quanto é o valor? O valor vai ser 6.558. E a outra pergunta:
Podemos representar a quantidade de latinhas utilizando uma fatoração, uma multiplicação com fatores iguais? A resposta é não, porque os fatores da multiplicação são diferentes de 2 e 3, tá? Essa que é a resposta aí do desafio de vocês. Mas quem quiser fazer, não vai conseguir fazer porque tem que escrever assim aí no desafio. Não, vírgula, porque os fatores da multiplicação são diferentes entre 2 e 3. Então, não daria para fazer a fatoração se eles tivessem que doar as 2 latinhas por dia, tá? E agora, vamos para a 9ª questão. Lá na 9ª questão, nós temos uma árvore genealógica, tá? É aquela árvorezinha que vocês estão acostumados a fazer, que começa por você, aí vem o pai e a mãe, aí vem os seus avós maternos e os seus avós paternos, os bisavós paternos e os bisavós maternos. Então, diz assim, você tem 2 pais. Para descobrir quantos avós podemos multiplicar. Quando a gente fizer, se a gente fizer 2 vezes 2, gente, quanto é que vai dar? Olha que continha difícil. Com certeza, acertou que respondeu 4, certo? Agora, se nós temos 4 avós, para descobrir quantos bisavós você tem, podemos multiplicar assim, ó, 2 vezes 2, que vai dar 4, e 4 vezes 2, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 vai dar quanto? 8, certo? Então, como é que a gente faria para descobrir quantos tataravós que nós tivemos, né? Quantos tataravós você tem, que daria para saber? Bastava a gente multiplicar agora, né, o 8 por 2 para a gente descobrir, ó. Multiplicar 8 por 2, nós vamos ter 16 tataravós, certo? Então, aí também uma multiplicação de fatores iguais. Muito interessante. Então, agora, galerinha, eu vou dizer para vocês, olha só, nós vamos assistir outro vídeo sobre potenciação para a gente poder responder a página 97 até a 99. Até mais, turminha! Então, turminha, para que serve a potenciação, tá? Ou também conhecida como exponenciação. A potenciação, ela serve para a gente simplificar multiplicação de fatores iguais, tá? Funciona assim como tá aí no exemplo do livro de vocês. Nós temos aqui uma multiplicação feita com o número 2, tá? Então, assim, nós temos aqui, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. O 2, ele foi multiplicado por ele mesmo 6 vezes, certo? Então, nós vamos ter a nossa base, toda potenciação, ela tem uma base. Então, a base dessa potenciação aqui é o 2. Então, esse número aqui, ele é chamado de base, que é o número no qual vai ser multiplicado por ele mesmo. E quantas vezes ele foi multiplicado por ele mesmo, nós vamos ter um expoente. Aqui nós temos aqui, ó, o 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Então, esse número fica aqui, o número 6. Então, esse número aqui ele é chamado de expoente, né? Que significa quantas vezes o número 2 foi multiplicado por ele mesmo, certo? Então, nós temos uma base e o 6 que foi levado para cá. Mas a gente não fala 2, 6. A gente tem uma maneira de se ler, tá? Então, a gente vai ler a base, a gente lê normal. Então, nós vamos ler essa continha, a gente lê assim. 2 elevado a... O expoente, ele é lido na forma ordinal. A sexta potência. Certo? Ah, mas essa continha,
pode ser transformada na multiplicação normal? Sim. A potenciação, ela é uma multiplicação normal. Então, como é que ficaria isso? Eu fiz uma simplificação dessa conta bem aqui, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2 é 38. 38 vezes 2 vai dar 64. Por isso que deu 64. Tá? Então, vocês têm que ter isso como eu fiz agora, né? Eu fiz de cabeça e já tive que fazer um esforço. Então, quando não conseguirem fazer de cabeça, tem que fazer em um rascunho, tá? Então, ó, o número 64, se eu for transformar ele em potência, vai ser 2 elevado à sexta potência, tá bom? Então, vocês já aprenderam, né, o conceito de base, né, que é o fator, de quantas vezes vai ser repetido. E agora a gente vai fazer as questões, indicar a potência, né, na questão número 10, a gente vai indicar a potência, mas eu também vou indicar o resultado da potência, para que vocês lembrem sempre que a potenciação, ela é uma multiplicação de fatores iguais. Então, nós temos aqui, a nossa base da continha vai ser o 4, estão vendo lá, que é o fator que está sendo multiplicado por ele mesmo. E o nosso expoente, ó, quantas vezes ele foi multiplicado por ele mesmo? Que é o número 3, certo? 4 elevado a 3 é assim que a gente lê? Não. Aqui nós temos 4 elevado à terceira potência, tá? Mas para a leitura desse número 3, nós também podemos fazer 4 elevado ao cubo, porque também daqui a pouco vocês vão entender por que esse 3 também é chamado de cubo, né? Porque é uma repetição feita de 3 vezes, é uma multiplicação por 3, então também pode ser chamado de cubo, tá? Então, ou 4 elevado à terceira potência, ou 4 elevado ao cubo. Agora, se eu estivesse pedindo aí para vocês qual é o resultado, né, dessa continha aqui, é só fazer, ó, 4 vezes 4, que vai dar 16, certo? E 16 vezes 4 vai dar 84. Então, se eu fosse dar o resultado dessa potência aqui. Então, vamos para a letra B agora. A letra B é basicamente a atividade que a gente fez lá na página, na quinta questão da 96. Porque, olha só, a base que nós temos aqui de fatoração é o 3. Elevado, ó, quantas vezes ele foi multiplicado por ele mesmo? A sétima potência. Então, nós temos aqui 3 elevado à sétima potência. E que se eu fosse pedir o resultado dessa continha, vai dar certinho com aqueles cálculos que vocês fizeram lá do primeiro dia de latinha até o 7º dia. Então, se eu fosse fazer, ó, 3 vezes 3 vai dar 9, né, que foi o 2º dia. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3 vai dar 243. 243 vezes 3, 729. E 729 vezes 3, o resultado daria 2.187, ó. 2.187. Aí no livro não pediu, mas seria interessante que vocês fizessem para vocês entenderem sempre que a fatoração, ela é uma multiplicação de fatores iguais, tá bom? Então, a partir daí, vocês vão responder, vocês vão tentar fazer sozinhos. A questão 11, né, da página 98, a questão 12, 13, 14 e 15. Mesmo que vocês ainda não consigam fazer todas, tá? Vocês precisam tentar fazer. 16, 17, até a 20ª questão, que daqui a pouco a gente vai discutir sobre cada uma delas. Então, até a próxima aula. Beijos!